de estarmos aqui na tua casa, falando contigo e dando início, Senhor, a mais uma escola bíblica dominical. Aos nossos irmãos que aqui já estão, meu muito obrigado, Senhor, pela vida deles, Senhor, pela saúde e pela condição de estarem aqui, e eles já estão. E os que estão a caminho, Senhor, já saíram dos seus lares, porque querem estar aqui também, mas por algum motivo atrasando um pouco, traga eles em paz também, para que estejam aqui conosco, Senhor, para que possamos aprender mais a tua palavra. Como é importante, Senhor, aprendermos de ti, sobre o perdão, Senhor, ó meu Deus, sobre o sofrimento, Senhor, o porquê de cada um deles, se uma coisa tem a ver com outra, para a gente não misturar as coisas, e dessa forma, com certeza, vamos sair daqui um crente melhor, um servo teu melhor, não só porque aprendemos para nós, mas poderemos viver, e quando formos falar com as outras pessoas também, Senhor, não teremos, meu Deus, um senso crítico, Senhor, errado, que vamos aprender nessa manhã com a tua palavra. E eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Nas outras salas também, abençoa, Senhor, eu te peço a cada professora, a cada aluno, meu Deus, nessa manhã. Te louvo e te agradeço por essa oportunidade e te peço a tua proteção enquanto aqui estamos, te agradecendo pela vida de todos os nossos irmãos, cooperadores, diáconos, a equipe de som, as nossas secretárias, senhores, professores e os alunos também, que nos dão a condição de realizarmos mais essa escola bíblica dominical nesse domingo, dia 15 de novembro. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Jó. Com a máscara, parece que alguém falou João, mas não é a máscara, né, que atrapalha, mas o irmão falou Jó, não é? Então você deixa ele aberto aí, no capítulo 8, a sua Bíblia aberta no livro de Jó, no capítulo 8. Isso. Então nós vamos ler, no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4, tá bom? Se você quiser colocar o dedinho aí, já separar o próximo lugar, vai ser Jó, capítulo 18. Aí nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4 também, tá? Depois nós vamos até Jó, capítulo 25, vamos ler o versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, bom? Hoje, lição de número 7, 15 de novembro de 2020, o título da lição de hoje: a teologia de Bildade, um dos amigos, né, vou pôr assim entre aspas, né, amigos de Jó. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma interrogação, tá bom, irmãos? Eles não estão afirmando. O título está trazendo uma pergunta, ou seja, um questionamento. Então é a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Textual está em Jó 4, 7 e 8, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. E a verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então vamos lá, onde vocês marcaram, leitura bíblica em classe, Jó 8, vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Agora Jó, capítulo 18, versículo 1, 2, 3, 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Agora Jó 25, do 1 ao 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como,
pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não se resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Amém? Esse livro, ele é, na Bíblia, não é encaixado, assim, colocado junto com os livros poéticos. Então, por isso que, às vezes, na leitura, você percebe uma conotação como se fosse poesia. Tá bom? Quero chamar o pastor Márcio, desejar a todos uma boa aula. Pastor, Deus abençoe. Deixa eu tirar esse daqui. Eu sei que o pastor começar a aula com uma oração, você já estando em pé, ele também já cumprimenta e a gente ora, não é? E dando início assim a mais uma aula. Amém? Deus abençoe. Boa aula. A paz do Senhor a todos. Senhor Deus, Pai, mais uma vez falamos contigo, agradecidos por esta manhã, a oportunidade de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Agradeço pela vida de todos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, e te peço, meu Deus, que nos ajude a entender tudo que vem de Ti e principalmente guardar e praticar no dia a dia. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Deus abençoe a todos. Sim. Eu estou pedindo licença para o pastor mais um minutinho. Talvez no final eu repita, tá bom? Esses dois comentários. Mas um é que nós conversamos, eu participei até de uma reunião, tá bom? Um pouquinho, um pedacinho, né? Onde participaram os nossos cooperadores diáconos. Então, irmãos, fica valendo sim, tá? Se você na hora da oferta tiver contato com o seu dinheiro, não é? Para ofertar, para a sua oferta, e naquele momento você desejar passar o álcool em gel para fazer a higienização da sua mão, porque o dinheiro é considerado, não é, um objeto sujo, tá bom? Você pode dar um sinalzinho. Os irmãos que estão aqui nos ajudando, ali foi o irmão Antônio, depois vai aparecer o irmão que fica aqui no elevador, eles vão te dar um sinalzinho. Você dá um sinalzinho, eles já vão chegar junto, tá? Isso é uma possibilidade. Talvez, se eles conseguirem, eles já vão passar com a salva e com a motoria de óleo, de álcool também. Assim, quem desejar já se serve ali no momento, tá bom? Outro sim, o pastor Márcio, mesmo o pastor Leandro também, tá? Já colocou em reunião, nós já discutimos em relação ao protocolo que nós temos que seguir. Então, o último protocolo do Estado de São Paulo é o que tem nos orientado nas nossas atitudes. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo nós tendo esses equipamentos à nossa disposição, o protocolo ele é bem claro quando ele diz que reuniões, como nós estamos fazendo, deve ser feito com portas abertas e janelas abertas, ou seja, com um local bem arejado, tá bom? Então, mesmo que você deseje, como aquele arzinho frio é gostoso sim, querido, mas o protocolo acaba nos conduzindo a essa atitude que nós estamos tomando, tá bom? Então, não é querer economizar energia, não é nada disso, é que o protocolo nos orienta nesse sentido. Eu reli, tá? Para ver se não tinha nenhuma condição diferente, mas não temos. Então, orientação que temos, portas e janelas abertas, e pedir para Deus dar uma temperatura boa, tá bom? É o que temos no momento. Deus abençoe, obrigado. Obrigado. Amém. Amém. Bom, vamos lá, meus irmãos. Antes de iniciar até o falo da aula, eu queria até avisar para o Luiz saber, por causa da eleição, eu pretendo realmente também ser o mais rápido possível, né? E para a gente acabar o quanto antes, né? Até aí deixa o pessoal tranquilo. Tá certo. Tá ok? Obrigado. Sim. Aproveitando, Pai do Senhor, a gente já percebe que o pessoal quer ir votar mesmo cedo, né? Então, deve ser mesmo assim antecipado. No meu caso, que eu sou adolescente, tem até as 10 horas. Eu gostaria de ir antes das 10 horas. Não tem até essas 10 horas, tem o dia todo. Ele quer. Das 7 às 10, reservado para. É prioritário, né? Mas pode votar a qualquer horário. Mas tá bom, pode ser, sem problema. Mas se alguém tiver dificuldade e for depois das 10, eles não vão impedir o terceira idade de entrar, não. Tá? Não é proibido entrar. Pode entrar a qualquer horário. Assim como a
pessoa que não é terceira idade, ele pode entrar antes das 10, não é proibido. É só uma recomendação para, dentro da pandemia, facilitar, deixar mais tranquilo. Mas quem não é terceira idade pode entrar antes das 10, e quem é terceira idade pode entrar depois das 10. Né? É só uma questão de, como diz, prioridade é isso, né? Prioridade não é exclusividade. Prioridade é preferencial, dá mais oportunidade, mas não ou exclusividade. Mas tá bom, mas antes das 10 a gente encerra, o pastor pode ir lá antes das 10, fica à vontade. Vamos lá. Mais alguma coisa? Só isso? E conferir se tem alguém para entregar ficha. Sim. Eu atender também a assistência. Tá. Aí dá um sinal, a gente avisa. Muito bem. Vamos lá. A lição de hoje, lição 7, a teologia de piedade. Se há sofrimento, há pecado oculto. A pergunta. E nós estamos estudando então, desde o domingo passado, a interação, a conversa, né, o debate entre Jó e os seus 3 amigos que vieram visitá-lo. Né? Lembram o nome dos 3 amigos que vieram visitar Jó? Eu vi algum? Quantos? Elifas, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos, Elifas, Bildade e Zofar. Esses 3, depois aparece um outro mais à frente, mas de início são esses 3 que dá a entender também que eles são mais idosos, mais experientes, e por isso eles conversam com Jó a respeito da opinião deles. A questão aí que eles debatem é a opinião deles sobre o porquê Jó estava sofrendo, qual a razão do sofrimento. Era essa a questão que eles conversaram. Depois de 7 dias lá de silêncio absoluto de Jó e os amigos juntos, aí depois de 7 dias, vocês lembram que Jó, no capítulo 4, ele quebra 3, no capítulo 3, Jó quebra o silêncio e diz lá que era melhor não ter nascido para esse sofrimento que ele estava passando. Diante dessa fala, os 3 amigos, então, eles começam, se sentem à vontade para falar as opiniões deles e sobre essa questão. E nós vimos na aula passada a opinião de Elifas. E hoje nós vamos ver então qual que é a teologia ou a opinião, o pensamento de Bildade. E no próximo domingo nós veremos a opinião de Zofar. Só recapitulando aqui algo que eu falei no domingo passado, esse debate sobre o sofrimento entre Jó e seus 3 amigos, ele acontece do capítulo 4 até o capítulo 26. Domingo passado eu falei 25, mas na verdade até o 26. É o debate que acontece entre Jó e os 3 amigos. E do capítulo 4 ao 26, eles fazem isso em 3 ciclos. Eu expliquei a vocês os 3 ciclos. Cada ciclo os amigos falam, Jó responde. É um ciclo. Aí de novo, segundo ciclo, os amigos falam, Jó responde. Depois do terceiro ciclo, os amigos falam, Jó responde. Cada ciclo é isso, uma fala dos amigos com uma resposta de Jó. O primeiro ciclo, do capítulo 4 a 14. O segundo ciclo, do capítulo 15 a 21. E o terceiro ciclo, do capítulo 22 até o 26. É por esse motivo que vocês perceberam que o presbítero Luiz fez a leitura em 3 capítulos diferentes, não foi? Ele leu o capítulo 8, ele leu versículos do capítulo 18 e leu versículos do capítulo 25. Capítulo 8, 18 e 25. Por que leu desses 3 pulados assim?
porque cada um desses capítulos faz parte de um dos ciclos. Quando o primeiro ciclo da conversa, ou seja, Bildade fala e Jó responde, no domingo passado a gente viu das falas de Elifas e as respostas de Jó. No caso de Bildade falou no capítulo, o primeiro ciclo, Bildade falou no capítulo 8, por isso que foi lido versículos do capítulo 8. Então Bildade falou no capítulo 8 e Jó respondeu nos capítulos 9 e 10. Ok? Então esse foi o primeiro ciclo. Capítulo 8, Bildade fala, capítulo 9 e 10, Jó responde o que Bildade disse. O segundo ciclo, Bildade fala no capítulo 18, que foi lido, e Jó responde no capítulo 19. E o terceiro ciclo, Bildade fala no capítulo 25, que foi lido, e Jó responde no capítulo 26. Tá? Então, assim, eu sei que vocês não vão decorar isso, e nem eu também, estou falando aqui que eu estou lendo, né? Não há da intenção de decorar, mas é para vocês entenderem, e quando lerem o livro de Jó, entender a sequência, ou como as coisas estão acontecendo. Esse é um dos objetivos da escola dominical, não é só você ouvir, mas é que você depois, ao ler a Bíblia, você consiga você mesmo entender, interpretar e saber como as coisas acontecem. Por isso, conforme eu disse, que foi lido capítulo 8, capítulo 18 e capítulo 25, porque em cada um desses capítulos é Bildade dando a opinião dele sobre o sofrimento, e depois Jó responde. Vamos lá. Então, vamos analisar em cada um desses ciclos o que aconteceu e qual é então a teologia de Jó, ou o pensamento de Bildade. Antes disso, vocês lembram qual que era o pensamento de Elifas, o primeiro que falou com ele? Qual que é assim, a ideia principal que Elifas tem sobre o sofrimento? Por que Jó sofre? Por que as pessoas sofrem? Vocês lembram assim alguma coisa que é a ideia principal de Elifas? Não? Oi? Por quê? É que a máscara atrapalha mesmo. Porque pecou. Então, olha só, para vocês refrescarem a memória, na opinião de Elifas, o sofrimento estava todo o sofrimento, tudo que acontecia, estava encaixado na lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Essa era a ideia de Elifas, que tudo que acontece no mundo com as pessoas é regido única e exclusivamente pela lei da semeadura. O que planta, você colhe. E o nosso irmão está correto, falar que pecou. Essa está dentro dessa ideia. Então Elifas diz: se você pecou, se você errou, qual que é a consequência? Se você plantou uma coisa ruim, você colhe o ruim. Elifas entendia que tudo que acontece com o ser humano é consequência direta do que ele plantou, do que ele fez. E nesse pensamento que nós comentamos no domingo passado, existe sim, essa é bíblica, essa lei, mas não é ela a única referência para explicar o sofrimento. O problema de Elifas não foi ele somente essa crença dele na lei da semeadura, porque conforme disse, é bíblica, mas o problema é que ele entende que era a única coisa que rege o ser humano e o sofrimento. Logo, se alguém está sofrendo, é porque ele plantou o quê? Coisas ruins. Então, o sofrimento sempre, na opinião de Elifas, sempre é consequência de algo ruim que a pessoa fez. E nós sabemos, tanto praticamente quanto biblicamente, que nem sempre o sofrimento é consequência de algo ruim. O sofrimento não é sempre um castigo por algo ruim que a pessoa fez, consequência
algo ruim. Essa era a ideia de Elifas. Amém? Amém. Agora, Bildade. Bildade tem uma outra ideia sobre o sofrimento. Elifas entendia que tudo era regido pela lei da semeadura. Agora, Bildade, vamos entender o pensamento dele, começando por uma pergunta que eu, inicialmente, vou fazer para vocês. Minha pergunta é: Deus é justo ou Ele é injusto? Todos entendem que Deus é justo? Sim. Deus, em algum momento, comete uma injustiça? Não. E aí, já para os nossos tempos agora, nesse pensamento, se Deus é sempre justo, Ele não é injusto, Ele nunca comete uma injustiça, aí eu vou falar como outras pessoas do mundo em geral dizem. Então, por que um trabalhador, um pai de família, sai do serviço e é cercado por um bandido, rouba o dinheiro dele, dá um tiro, mata, deixa a família órfã? Ou muitos perguntam assim: então por que uma criança nasce defeituosa? Cadê a justiça de Deus? Se Deus é justo, como que Ele permite que uma criança nasça com defeito? Essa é a questão que se levanta, que muitas pessoas falam. E no caso de Bildade, ele fez, na verdade, a mesma pergunta para Jó. Agora, olha aí na Bíblia de vocês, no capítulo 8, é o primeiro ciclo desse debate, no capítulo 8, versículo 3. Acompanhe aí. Capítulo 8, versículo 3. Acharam aí? Amém? Bildade perguntando: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Bildade faz essa pergunta para Jó. Ele perguntou: Jó, por acaso Deus perverteria o direito, ou seja, Ele alteraria o que é certo? Ou Deus, o Todo-Poderoso, perverteria a justiça? O que é perverter a justiça? Não é fazer a injustiça? Essa é a ideia. Deus perverteria a injustiça, ou seja, Deus faria injustiça? Bildade pergunta para Jó a mesma coisa que eu perguntei para vocês. Esse versículo 3 é Bildade perguntando para Jó assim: Deus é injusto, Jó? E por que Bildade estava perguntando isso? Porque Jó anteriormente Bildade viu Jó respondendo a Elifas. Elifas, lembra? Ele diz que tudo é a lei da semeadura. Quem faz o mal, colhe o mal. Quem faz o bem, colhe o bem. E quando ele disse isso, Elifas disse: quem faz o mal, colhe o mal. Jó falou: mas eu não fiz o mal. Não é isso que nós vimos? Sim ou não? Sim. Então, quando Jó diz: mas eu não fiz o mal, aí Bildade pergunta: ô Jó, mas espera um pouco. Elifas disse que quem faz o mal, colhe o mal. É a lei da semeadura. Você está dizendo que você não fez o mal. Então eu pergunto a você, Jó: então Deus é injusto? Ele perverte a justiça? Porque aí você está dizendo o quê? Que se você sofre, e em outras palavras, o que Bildade está dizendo é: Jó, se você está dizendo que você não fez nada, você é um homem justo, e você está sofrendo, então você está dizendo que Deus é injusto. Vocês estão entendendo o raciocínio de Bildade? A pergunta de Bildade é essa: Jó, você está dizendo, respondendo para Elifas, que você não fez mal, que você é justo, mas você está sofrendo. Então você está dizendo que Deus é injusto, que Deus traz o sofrimento para um justo.
e isso é injustiça. É essa a pergunta que Bildade faz a Jó. Ele pergunta se Deus é injusto, e é óbvio que Deus é justo. Nós entendemos, cremos, sabemos disso, que Deus é justo. Então, qual que é o pensamento de Bildade? O pensamento de Bildade, assim como Elifas entendia que o mundo, a única lei que regia o mundo é a semeadura, fez bem, colhe bem, fez mal, colhe mal. A gente já viu que não é assim para tudo. E Bildade entende que o mundo, a questão é que o mundo é dividido simplesmente em bons e maus. Esse é o pensamento de Bildade, que existe um chamado dualismo, que no mundo existe bons e maus. Aí você olha e fala, pastor, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, vamos analisar. Bildade entende que o mundo é dividido em pessoas boas e pessoas más. E sendo dividido em pessoas boas e pessoas más, tudo que acontece com as pessoas é resultado da justiça de Deus. A pergunta anterior de Bildade era se Deus seria injusto. A resposta de Jó e de vocês e de qualquer um é: não, Deus não é injusto, Deus é justo. Então, no pensamento de Bildade, ele entende, bom, então se Deus é justo, o que é justiça? No pensamento de Bildade é o mal, a justiça traz o que para a pessoa má? O que é justo acontecer com a pessoa má? Coisa ruim. O que é? Minha pergunta é, no pensamento humano de Bildade e das pessoas em geral, uma pessoa ruim, qual que é o seu, um bandido que roubou, estuprou e matou, ele merece um prêmio? Ele merece quando a polícia pega ele, ser solto e fala, não, pode ir embora? É esse o seu pensamento? O que as pessoas, quando acontece um crime, alguma maldade, o que as pessoas buscam? Elas buscam o quê? Justiça. E o que é justiça no pensamento humano sempre? É castigo, punição. Então o que Bildade entende? Ele fala o seguinte: Deus é justo. Ok, se Deus é justo, então o que na justiça tem que acontecer? Uma pessoa é ruim, é má, então o que é justo acontecer com o mal? Punição, castigo. E uma pessoa boa, o que é justo quando uma pessoa faz o bem? O que é justo acontecer com ela? Ser recompensado. Aí você, tudo isso a gente está falando, e você olha e fala, ué, mas pastor, não está tudo certo isso? Não é isso mesmo? Então percebe que todos os três amigos de Jó, todos eles falaram, vamos dizer assim, coisas verdadeiras. Mas o problema deles é que eles, cada um deles tinha conceitos até verdadeiros, mas o problema é que eles entendiam que era só aquilo que valia para todas as situações, e principalmente em relação ao sofrimento. Então eles entendiam que pegavam uma ideia, uma regra, e entendiam que tudo tinha que ser encaixado naquela regra de pensamento. Elifas entendia que era a lei da semeadura. Então, se está sofrendo e a única lei que vale é colher o que plantou, você sofre porque você praticou mal. E a Bildade, qual que é o pensamento? Deus é justo, e na justiça o mal tem que ser punido e o bom tem que ser recompensado. Ele entende que tudo que acontece a única lei que vale é essa, da justiça, que diz que o mal tem que ser punido e o bom tem que ser recompensado. É o que nós gostaríamos, mas nós gostaríamos até só um certo ponto. Aí que está.
justiça friamente, do jeito que Bildade entende, que o mal tem que ser punido e a bondade, o bom tem que ser recompensado, eu pergunto a vocês, então, algum ser humano teria um grupo de seres humanos que seriam recompensados? Ou, em outras palavras, todo mundo aqui estava de boa, tranquilo, e fala, não, eu sou bonzinho, então eu nunca fiz nada errado, nunca falhei, nunca vacilei, então nunca vou ser castigado. Percebe então que o que Bildade afirma, na verdade, é que sempre, invariavelmente, o mal é punido e o bom é recompensado. Veja o capítulo 8, versículo 20, onde ele reforça essa ideia. Capítulo 8, versículo 20. Vamos lá? Acharam aí? Amém. Eis que Deus não rejeitará ao reto. Então, olha só, aqui ele coloca as duas coisas, do bom e do mal. Primeira parte do versículo 20. Eis que Deus não rejeitará o reto. Ou seja, Deus nunca vai abandonar. O que é o reto? É a pessoa boa, é a pessoa justa. Então Deus não rejeitará o reto. Ele nunca vai deixar, nunca vai abandonar, vai sempre proteger o justo. E a continuidade que ele diz aí, Bildade? Nem toma pela mão os malfeitores. O que ele está querendo dizer assim? Também, assim como Deus não abandona o reto, ele também não toma pela mão os malfeitores. O que é tomar pela mão? É apoiar. Isso aí é apoiar. É o ruim pegar e falar, vem aqui, deixa eu te ajudar. Tomar pela mão é a ideia de, imagina uma pessoa escorregou, caiu, e você vem lá, pega, deixa eu te ajudar aqui. É essa a ideia do tomar pela mão, é ajudar os malfeitores. Bildade fala o seguinte: Deus não vai abandonar o justo e Deus não vai ajudar os maus. Aí você olha para Jó ouvindo isso, e Jó fala, ué, então quer dizer, você está dizendo que eu sou um malfeitor, porque se eu estou sofrendo é porque Deus nunca vai tomar pela mão o malfeitor, nunca vai abandonar, deixar o mal. Eu estou sofrendo, então eu sou um malfeitor. Vocês percebem qual foi o raciocínio aqui que Bildade estava dizendo? Nessa linha, Bildade faz o seguinte, e ele ainda, Bildade, dá um exemplo que ele entende que é uma prova do que ele está falando. Aí Bildade é bem duro assim, ele é bem insensível com o Jó. No capítulo 8, versículo 4, capítulo 8, versículo 4, olha ali, aí é Bildade dando um exemplo dessa ideia de que os bons Deus não deixa e os maus Deus castiga. Ele diz o seguinte no versículo 4: se teus filhos pecaram contra ele, antes de seguir aí, o que aconteceu com os 10 filhos de Jó? O que aconteceu? Morreram. Tinham morrido os 10 filhos num acidente, na casa que caiu e matou os 10 filhos. Jó tinha perdido os 10 filhos. O homem chorando, em luto, doente e com a perda de 10 filhos. Aí Bildade fala na cara dele o seguinte: olha, se teus filhos pecaram contra Deus, também, ou seja, logicamente, por consequência, obviamente, ele, Deus, os lançou na mão da sua transgressão. O que ele está dizendo no versículo 4?
Ele está dizendo o seguinte: ó, seus filhos não morreram? Então, o que Deus justo faz? Se os seus filhos pecaram, qual a consequência do pecado? O castigo, a morte. Então eles morreram porque eles pecaram. É isso o raciocínio. Ele diz: seus filhos morreram porque eram pecadores. É um castigo para eles porque eles eram pecadores. Por aí, era uma indireta para dizer: e você, jovem, está sofrendo? Por que você está sofrendo? Porque você era pecador, porque tem pecado, alguma coisa escondida, algum pecado oculto. Era isso que Bildade falava. Vocês veem que essa postura, eu volto a dizer, assim como Eliphaz, a postura de Bildade traz uma ideia inicialmente correta, de o mal ser punido e o bem ser recompensado. Mas assim como Bildade enxergava que tudo era consequência disso imediato, o erro de Eliphaz, Bildade também entendia que o castigo pelo mal e o prêmio pelo bem também era algo que era imediato, e sempre que uma pessoa estivesse sofrendo é porque ele fez o quê? O mal. Então ele estava sofrendo a justiça de Deus. Aí, antes de continuar, nessa ideia de que é só assim que funcionam as coisas, que Deus castiga quem faz o mal e dá o prêmio para quem faz o bem, aí eu quero que você abra lá a Bíblia em João capítulo 9, versículo 2. João, que essa ideia de Bildade era algo que não foi só na época de Bildade. Na época de Jesus se pensava a mesma coisa, também tinha esse mesmo pensamento. João capítulo 9, versículo 2. Acharam? Amém? Diz assim, o nosso irmão vai estar arrecadando as ofertas e a gente continua falando. Diz aqui: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, um homem que tinha nascido cego, desde que nasceu era cego. Qual que era, voltando antes de seguir, qual que é a teologia, o pensamento de Bildade? Que todo mal é punido por Deus, vamos dizer assim, imediatamente. Então, se está sofrendo, é porque cometeu algo errado, que era reflexo da justiça de Deus. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Qual que é a ideia? Aí os discípulos, eles veem lá o cego, e no versículo 2: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Percebe que a pergunta deles qual foi? Se ele está cego desde que nasceu, alguém pecou. E a única dúvida dos discípulos era saber quem foi, não era saber se tinha pecado. A questão aqui para os discípulos não era se tinha pecado, para eles ser pecado era fato. A única questão era saber se foi ele que nasceu cego ou se foi os pais que pecaram e ele estava pagando a consequência disso. Lembra que no início, quando eu perguntei de Deus justo, vocês falaram que era justo, eu falei: e quando nasce aleijado, então Deus é injusto? Percebe que aqui, para fugir dessa questão, o que os discípulos falam? Obviamente alguém pecou, por isso ele nasceu cego. É a ideia de sempre, se alguém está sofrendo, é porque ele fez alguma coisa errada, ele está pagando o preço pelo seu mal. Isso era a ideia. E o que Jesus respondeu lá para os discípulos? Falou: não, nenhum nem outro, nem ele pecou, nem os seus pais.
Mas isso aconteceu para quê? Para que se cumprisse a justiça. Se cumprisse, vamos ler aqui, versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Então, se nem ele pecou, nem os seus pais, então Deus é justo? Percebe a questão aqui? Jesus fala: nem ele pecou, nem os pais. Aí os discípulos olham e falam: mas o menino, o homem nasceu cego, está sofrendo. Então, se ele nasceu cego, Deus é justo? E o que Jesus diz? Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus coloca? Que o sofrimento daquele cego de nascença não era a aplicação da justiça de Deus, mas era Deus trabalhando para que a obra, para manifestar nele as obras de Deus, é para, vamos dizer assim, em outras palavras, um bem maior. Era que através dele, do cego, que nasceu cego lá, Deus pudesse manifestar o seu poder e alcançar muito mais pessoas. A questão do sofrimento do cego não era um castigo pelo mal, mas era o propósito de Deus, não porque ele era injusto, mas porque ele tinha um plano maior. Amém? Outro ponto aqui, também sobre essa questão, de novo, eu estou aqui rebatendo aqui humildade, que se Deus é justo, então se Deus é justo, fez o mal, ele castiga o mal, fez o bem, ele castiga, ele recompensa o bem. É só assim que funciona? É só assim que funciona? Não? Abre aí Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E o versículo 45. Aliás, vamos no 44. 44, que Jesus aqui então bagunça mesmo essa ideia de que a justiça de Deus exige que o mal seja punido. Essa era a ideia de humildade. Versículo 44, acharam aí? Amém. Eu, porém, vos digo: castigai os vossos inimigos, porque isso é justo. Não é a justiça? Se é inimigo, se está te oprimido, ele não merece castigo. Isso não é o justo? Mas o que Jesus diz? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Ué? Cadê a justiça, Orochi? Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ou seja, maltratar e perseguir não é fazer o mal? E a justiça, então, se Deus é justo, o que tem que acontecer com quem maltrata e persegue? O que tem que acontecer, Eduardo? Castigo? Só que Jesus disse que é para fazer o quê? Orar por ele e amar. E o versículo 45, que é o que eu queria chegar com vocês: para que sejais filhos do Pai. Ou seja, para você parecer com Deus, você tem que fazer isso. Por que Deus, o Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Aí, pastor Isaac, humildade diz que Deus, se Deus é justo, ele sempre vai castigar o mal e vai recompensar o bem, que Deus nunca vai pegar pela mão o injusto. Agora Jesus diz: você precisa ser filho de Deus e fazer como o Pai faz. O que o Pai faz? Manda o sol para, as palavras exatas dele aqui, manda o sol para maus e bons,
e chuva para justos e injustos. Pela ideia de humildade, de justiça de humildade, segundo humildade, a justiça teria que ser sempre castigo para o mal. Só que Deus manda a chuva para bons e maus. Se fosse na ideia de humildade, chove na casa do crente, só o necessário, e para de chover na casa do não crente. Aí quando precisa secar uma roupa, faz sol na casa do crente, fica chovendo o tempo inteiro na casa do não crente para nunca secar a roupa. Percebe que, então, essa ideia que a gente tem sempre dessa coisa só de castigo, 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 não é sempre assim. Entende isso? Amém? O que há problema aí não é que Deus, como diz popularmente, passa o pano para quem faz o mal. O problema é aplicar isso imediatamente, essa justiça, imediatamente em toda a situação. E o que nós vimos lá em João, na questão do cego de nascença, que a justiça de Deus tem os planos, e a justiça final de Deus vai ser quando? Na glória eterna. Vai chegar um momento que sim, todo o mal será punido, todo o pecador será lançado no lago de fogo, e os salvos serão salvos. Mas isso não é algo todo o tempo de imediato. O problema é enxergar que se está sofrendo, é castigo, é a justiça de Deus. Esse é o problema de humildade. Está claro isso, meus irmãos? Amém? Claríssimo para todos? Agora deixa eu aproveitar aqui só essa brecha antes de continuar. Alguém então veio para falar com o pastor, precisa entregar ficha? Alguém de vocês? Ninguém? Ok. E também de votar, então, assim o pastor precisa sair, qualquer um de vocês que precisar sair para votar, então vocês podem sair, tá? Vocês sintam à vontade, eu não vou segurar ninguém, fiquem totalmente à vontade. Você entende que precisa sair, que todos vocês podem sair, tá? Fiquem à vontade. Então vamos lá. Humildade, então, tem essa ideia, tem esse pensamento. E aí nos capítulos 9 e 10 vem a defesa de Jó. Eu já defendi Jó, né, por minha conta aqui, sobre essa questão. Mas aqui, nos capítulos 9 e 10, o que Jó diz? Diz o seguinte, que Deus, ele concorda que Deus é justo, é infinitamente justo. Só que na defesa de Jó fala o seguinte: Deus é totalmente justo. Aí ele fala o seguinte: e por causa disso, nenhum ser humano é bom o suficiente diante de Deus. Aí Jó, conforme diz o popular, quebrou as pernas de humildade, porque humildade falava que a justiça de Deus é assim: o mal é punido, o bom é recompensado. E Jó fala o seguinte: verdade, Deus é justo. Só que ele é totalmente justo. Então, se ele é totalmente justo, em outras palavras, Jó pergunta: qual o ser humano que é também perfeito, bom, justo, para não ser punido? Tem alguém que então não vai ser punido por Deus? Quem pode, quem é suficientemente justo para estar diante de Deus? Esse é o que Jó pergunta nos capítulos 9 e 10. Tem alguém perfeito o suficiente para não ser punido por Deus? Aí eu pergunto a vocês: tem alguém perfeito para não ser punido por Deus então? Tem? Não. O que Jó argumenta então é impossível. Então todos os seres humanos não têm saída, não tem outra alternativa.
Aí olha só, no capítulo 9, versículo 1 e 2, Jó, voltamos a Jó, no capítulo 9, versículos 1 e 2, diz o seguinte: então Jó respondeu e disse, respondendo para Bildade: na verdade sei que assim é, eu sei disso, porque como se justificaria o homem para com Deus? Ou em outras palavras, como pode o mortal ser justo diante de Deus? É o que Jó pergunta para ele. Como pode o mortal ser justo diante de Deus? Como pode alguém ser justo diante de Deus? E em outras palavras, Aurora, sabe o que Jó está dizendo? Se Bildade, se você está certo, então a justiça de Deus exige punição para os maus, então Jó fala o seguinte: todo ser humano tem que ser punido, não sou só eu. Ele está meio que dando uma indireta para Bildade, falando: ô Bildade, fica esperto. Então, se Deus assim pune direto, você está na reta aí, você é um dos que vai ser punido, porque não tem ser humano plenamente correto em tudo. Versículo 30, olha só, no capítulo 9, versículo 30, Jó reconhecendo isso, olha, ele diz o seguinte, vamos ver, ele diz o seguinte, em outras palavras, Jó está falando o seguinte: tá bom, então eu sou mau, então eu preciso me tornar bonzinho, né? Eu preciso consertar as coisas. Aí o versículo 30 e 31 de Jó diz o seguinte: ainda que me lave com água de neve. O que é água de neve? A neve é branca. Ele diz: ainda que me lave com água de neve, branquinha, puríssima, e purifique as minhas mãos com sabão. Versículo 31: mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ele está dizendo poeticamente em relação a Deus: mesmo que eu faça tudo que eu puder para me purificar. Está dizendo: na verdade, você falou que o meu sofrimento é porque eu fiz errado e estou recebendo a justiça de Deus. Então, mesmo que eu faça tudo que eu puder ao meu alcance para me purificar, para consertar o meu erro, mesmo assim, diante desse Deus justo, é como se eu fosse imundo. Ele diz: é como se ele me jogasse no fosso. Imagina você cair numa poça de lama. Ou, como ele diz, as minhas próprias vestes me abominarão, serão nojentas. Mesmo por mais que o ser humano, já fala assim, por mais que o ser humano tente consertar as coisas, diante da justiça de Deus, nós somos imundos. Pergunta a vocês: Jó não falou certo? Existe, aí a questão é do mérito próprio. Existe alguma coisa que algum ser humano faça para ser justo? Para ser puro? Existe? E Jó então questiona isso, fala a verdade. Não tem, porque Deus é totalmente justo, totalmente puro. Nessa justiça dele, ninguém vai conseguir se encaixar nisso. E Jó usa esse argumento para dizer: você não pode dizer que eu estou sofrendo porque pratiquei o mal e Deus está praticando a justiça, porque simplesmente o raciocínio de Jó é impossível alguém ser justo para ser perfeito diante de Deus. Todos, aí vem o que lá em Romanos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não há um justo sequer. Não é o que a Bíblia diz? Todos são passíveis da justiça de Deus, ou seja, do castigo. É a forma que Jó fala o seguinte: então, olha só, não vem dizer que o sofrimento é sempre o castigo pelo mal, porque nem sempre isso é aplicável diretamente. Claro, isso tudo, meus irmãos? Amém? Amém. No segundo ciclo, aí eu vou agora rapidamente para concluir. No segundo ciclo, no capítulo 18, Bildade, aí vai ser rápido, porque é o seguinte: Bildade, enquanto Elifas tinha bastante
Bildade era fraquinho. Nessa chulapada assim de Jó, que pegou ele, que Bildade deve ter olhado e falado: realmente não posso dizer, senão eu vou dizer que eu sou perfeito, que nem Deus. E ele não podia falar isso. Então Bildade ficou meio sem argumento. Então no capítulo 18, o que Bildade faz? Ele simplesmente repete. Ele faz, sabe que nem atendente de telemarketing, que você diz que não quer e ele continua oferecendo? Então o que Bildade faz no capítulo 18? Ele repete os mesmos argumentos, só que com uma diferença. No capítulo 8, Bildade fala que o mal sofre a justiça de Deus, castigado. Só que Bildade lá, eu não vi os versículos aqui, mas Bildade diz: se você, Jó, for e buscar um conserto com Deus, ele vai liberar para você. É o que ele diz. No capítulo 18, Bildade perde a paciência. Aí o que Bildade faz no capítulo 18? Repete que o mal é castigado porque Deus é justo. A única diferença no capítulo 18 é que Bildade não fala mais sobre o conserto. Ele não fala: pede perdão. Bildade não fala mais isso. Ele passa o capítulo 18 dizendo simplesmente: Jó, a pessoa má, Deus pune porque ele é justo. É que parece que Bildade pôs as mãos nas orelhas, tapou as orelhas e falou: eu não quero ouvir o que você tem que dizer. Para mim é o seguinte: o mal tem que ser punido. No capítulo 18, versículo 5 diz: na verdade a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Olha como é que Bildade diz para ele. Fala: na verdade, sabe, é o seguinte, não tem conversa. A luz dos ímpios se apagará, ou seja, o mal vai ser castigado. Quero saber o que você tem que dizer. Versículo 21. Tais são na verdade as moradas do perverso, e esse é o lugar do que não conhece a Deus. O capítulo 18 é todinho Bildade, chinelando, dando só paulada em Jó, dizendo: o mal é punido, o mal é punido, o mal é punido. Então quem está sofrendo é punição, é punição, é punição. Aí no capítulo 19 é a defesa de Jó. Jó desiste de se defender, porque quando ele viu que Bildade ignorou tudo que ele falou, no capítulo 19 Jó desiste, percebe que não adianta, e aí ele faz, sabe o que? Ele fala assim: se não adianta argumentar com você, eu vou procurar um mediador, um redentor para mim, alguém lá no céu que me defenda, porque eu já vi que com você não dá. Você está dizendo que é castigo, então não tem conversa. Aí no capítulo 19, a partir do versículo 25, vê se vocês lembram desse texto. Vocês estão lá, capítulo 19, 25? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Alguém lembra desse versículo? De congressos, de festividades, não sei o quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome por dentro. Ou seja, o meu coração se consome por dentro. Eu estou ansioso para esse Redentor aparecer. Conforme eu disse, no capítulo 18, Bildade já diz: não tem mais jeito, é o seguinte, é isso, é castigo para ir, então você entra. E Jó diz: então se não tem defesa para mim, sabe qual é a saída? Eu vou apelar para o meu Redentor, ele que me defenda, porque com vocês não tem mais conversa. Amém? E o terceiro ciclo, no capítulo 25, é um capítulo curtinho. De novo, Bildade repete, não fala nada de novo assim, nada novo. No terceiro ciclo, Bildade só ataca. Só que como que Bildade ficou nervoso? A Bildade faz o seguinte: ele começa a exaltar Deus, ok, mas a humilhar Jó.
No capítulo 25 ele fala o seguinte: então esse jovem está ouvindo, vou humilhar ele. Capítulo 25, a partir do versículo 4: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. Está dizendo que Deus é totalmente puro. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Olha esse versículo. Sabe com quem ele estava falando? Estava falando com Jó. Então ele está dizendo: ó, Jó, Deus é puro, Deus é justo. E o homem, que nem você, é um verme, e o filho do homem, você, é que nem um bicho. Então Jó, ele partiu para a ignorância. E no capítulo 26, a defesa de Jó, sabe o que foi? Já que partiu para a ignorância, Jó faz o seguinte: ele vai para a ironia. No capítulo 26, a partir do versículo 1 diz: Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha... Aqui é ironia, Jó falando para Bildade: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Está em exclamação assim: nossa, como você ajudou aqueles fracos? Como você ajuda? Você é bom, hein? Você é tão bonzinho. Você, quando fala essas coisas que ele é um bicho, é um verme, nossa, como você ajuda quem não tem força, quem está fraco? Versículo 3: como aconselhasse aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizesse saber a causa, assim como era? Ou seja, você é um ótimo conselheiro. Você esclarece tudo, você é perfeito. Você, quando fala, deixa a gente assim que não sabe das coisas abismado, porque você aconselha também. 4: para quem proferisses palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Aí Jó fala assim: de quem é o Espírito que saiu de ti? Ou seja, está colocando, humildade, está dizendo que está falando coisas de Deus? Eu não sei de onde você tirou isso. Eu quero saber de que Espírito foi. Se fosse na nossa linguagem, falar: estou em dúvida se é Deus que falou essas coisas. Eu acho que isso aí é coisa do diabo. Então a conversa ficou quente aqui. Amém, meus irmãos? Então, só para a gente, fechando aqui, para a gente encerrar. Essa era a ideia, a filosofia de Bildade. E nós vimos então que, pergunto a vocês: Deus é justo? Sim ou não? Mas, de novo, por ele ser justo, quer dizer que toda vez que alguém faz qualquer coisa errada, ele imediatamente aplica a justiça e pune na hora? É isso? Sim ou não? Sim ou não? Não! A justiça de Deus não é aplicada imediatamente. Deus é justo, mas ele tem os seus planos. O cego de nascença estava até adulto cego. Mas era porque Deus é justo? Não, ele diz porque era necessário para manifestar as obras de Deus. E assim, meus irmãos, muitas pessoas às vezes sofrem não por um castigo, mas muitas vezes sofrem porque há todo, vamos dizer assim, um contexto. E os maus, eles serão sim punidos por Deus, mas essa punição não é imediata, e muitas vezes não é nem aqui na terra. Mas uma coisa é certa: a justiça de Deus será sempre aplicada, 100% aplicado na eternidade. Um dia os justos viverão na glória com ele, e os maus viverão na condenação eterna. Amém? Está claro? Deus abençoe a todos. Presbítero Luiz, aqui com o encerramento. Amém? Concluindo, não é conforme prometido, e eu não vou me alongar exatamente, porque o objetivo é esse, né? Hoje a gente antecipar o final com a intenção de ter mais tempo para a gente poder chegar ao local de votação e cumprir com a nossa obrigação. Amém? O
o pastor Leônidas estará aqui fazendo a conclusão, mas quando eu estava estudando também essa lição, não é? O que me chamou muita atenção foi isso, porque Deus é todo poderoso. Aí quando você fala todo poderoso, é porque Ele tem todo o poder. Aí a gente deixa bem claro, e Ele tem uma força, não é? Por ser todo poderoso, que a gente não consegue calcular. Então, se Ele fosse nos atender, nos julgar com essa força, com certeza seríamos consumidos. Mas o comentarista deixa claro, na proporção que você vê essa força, você tem que olhar e ver o amor também. Então, quando você imaginar que Deus é tão forte, tão forte, também nessa dimensão existe o amor. E graças a Deus por isso. Amém? Eu queria só que todos conhecessem junto comigo. Se eu pronunciei errado, ele vai me corrigir e eu vou aprender. Ellison. Acertei? Ellison da Silva Oliveira, nosso irmão que está aqui conosco, na intenção de se juntar a todos vocês, como alunos da Escola Bíblica Dominical, e caminharmos juntos, não é isso? Deus abençoe. O que nós temos a dizer ao nosso irmão Ellison? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É aluno nosso aqui então da Escola Bíblica Dominical. Amém? Querendo Deus, domingo próximo, no mesmo horário, vamos falar sobre Zofar, não é? A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Outra interrogação e a gente continua o nosso estudo. Amém? Pastor Leônidas, com as considerações finais, orando e nos despedindo também com a bênção apostólica. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu estava aqui observando também vocês. É uma pena que vocês não conseguem, né, fazer alguma observação, alguma interrogação, porque essa aula, todas as aulas são importantes, mas essa tem muito a ver com o comportamento de muitos crentes. Tem até igrejas que ensinam um culto na mente das pessoas se ela está sofrendo porque ela está com pecado. Tem denominação que continua batendo pé nisso. Por um outro lado, tem aqueles que forçam também a situação de querer ser muito amoroso com as pessoas que estão no erro. Então, é a questão do excesso. Eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Tudo que é demais é ruim. Então, as coisas têm a hora certa, tem o momento certo, e as coisas devem ter sempre o equilíbrio. Quando Jesus ensinou sobre o sal da terra, vocês são como sal da terra e a luz do mundo, ele está falando desse equilíbrio, entende? Então, uma lição dessa era bom até se pudesse, não é, abrir um espaço e dar oportunidade para pessoas falar, não é, sobre coisas desse tipo, porque tem sempre um pouquinho de cada coisa. Mas eu entendo também que esse silêncio, esse comportamento facilita também a compreensão de todos nós. Quer dizer, se torna bastante produtivo e evita também de entrar em questões, né, de polêmica, porque aí o tempo também vai embora e acabou não tendo um resultado tão final de contas. O que eu quero dizer com isso? Foi extraordinário o ensinamento para mim. Eu espero que tenha sido para vocês também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento agradecer a Ti por esta manhã, por esse encontro e pela palavra que foi ministrada nesta manhã. Pedimos, Senhor, a bênção sobre cada uma dessas pessoas que, com sacrifício e com fé, vieram até aqui, essa casa de oração. Protege, Senhor, a cada um e concede um dia de vitória. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pelo amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a Igreja de Deus hoje e sempre. Amém.